Sobre um assunto desagradável: casamento. É agora? Podia ter avisado antes, né? Então, por que precisamos falar sobre esse assunto que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouco, né, sobre por que as pessoas e como as pessoas casam, mas também por que as pessoas e como elas se divorciam. Eu vou usar vários recursos aqui, até, como posso dizer, estatísticos, né? De certo modo, a gente muitas vezes a estatística, a gente pode imaginar que pode não estar falando com a gente, mas de fato está. Nós fazemos parte dessa população, nós fazemos parte deste mundo, inevitavelmente, então tudo que acontece por aí, acontece conosco. Por exemplo, dizem que o Brasil melhorou, e eu acho que todos nós melhoramos na situação financeira e de modo geral, né? Parece que isso acontece. E por que nós precisamos falar sobre divórcio também? Um motivo simples, porque nós estamos casados, e segundo motivo é, pessoas casadas pensam em divórcio. Então é uma boa coisa para a gente falar. Mas casamento, ele está na moda, a estatística mostra isso, que está na moda. Por exemplo, várias pessoas têm se casado. Bom, em números, vocês podem ver os números aí, de 2003, essa estatística que eu tenho aqui, mas tem outras estatísticas que eu vou mostrar, a 2012, que é o ano passado. Nós temos de 2003 a 2012, 279.019 casamentos a mais. Tanto porque a população também está crescendo, tem outros motivos, mas o casamento está cada vez mais crescendo. Então o casamento é uma moda. Mas infelizmente as pessoas solteiras, mas também as pessoas casadas, não têm ideia do que é casamento. Isso é um fato. Às vezes a gente entra no casamento pensando outras coisas, esperando outras coisas das outras pessoas. Cada 1.000 pessoas, pelo menos no ano passado, cada 1.000 pessoas, 6,6 pessoas se casaram. Eu não sei como se explica esse 0,6, eu acho que é a altura da pessoa, talvez. Bom, acho que não também. O casamento, ele tem sido deturpado por pessoas muito libertinas atualmente. A gente está ouvindo isso muitas vezes na mídia, mas não vamos entrar nesse assunto. Quando a gente fala que tem mais de 1 milhão de casamentos, a gente está considerando que tem 2 milhões de pessoas envolvidas. 1 milhão de casamentos são 2 milhões de pessoas. Claro que é lógico, né? Homem e mulher. E mais ainda, a gente está vendo que o número é muito grande. Eu não consigo imaginar 1 milhão de pessoas. Tenta pensar no Maracanã, lotado, cabe quantas pessoas? 70 mil. 70 mil, 80, 90 mil, vamos colocar 90 mil lá. Vamos ser exagerados, colocar 100 mil pessoas. Mas eu estou falando de 1 milhão de casamentos e 2 milhões de pessoas. Então a gente tem que pensar em 20 Maracanãs lotados. Difícil. Vou dar um outro exemplo. A cidade de Curitiba, onde eu nasci, tem 2 milhões e meio de pessoas aproximadamente. É quase uma cidade do tamanho de Curitiba. É enorme, de casamentos por ano, tomando como passo o ano passado, né? Casamento, por que as pessoas casam tanto? Porque está na moda. Porque primeiro o casamento faz bem. Dá maiores rendimentos para quem é casado. Quem é solteiro não guarda dinheiro, né? E consequentemente também a gente tem um aumento da poupança quando a gente é casado. A gente poupa mais porque a gente tem objetivos juntos, coisas que não acontecem sozinho. A gente tem apoio emocional. Pessoas que são casadas tendem a ser menos depressivas do que pessoas casadas. A tendência pelo menos é essa. A vida é mais saudável e mais longa. A pessoa que é casada vive mais. Pessoa solteira morre mais por vários motivos. Acidente, pode ser, drogas é um outro motivo, vícios de um modo geral, isso acontece. Muitas pessoas trazem isso também para suas vidas no casamento, mas é um lugar mais propício para se resolver do que fora dele. Fora do casamento a gente vive uma vida sem objetivo. Também tem níveis mais altos de prazer sexual, satisfação tanto para homens quanto para mulheres. Então o casamento é o lugar realmente do sexo, isso é o plano de Deus inicialmente. Claro que a gente também deturpa essas coisas, né? Protege contra o sentimento de solidão. Por isso que nós temos menos pessoas depressivas no casamento do que fora do casamento. Pessoas solteiras, às vezes até jovens, 45 anos, digamos, porque eu tenho 45 anos, eu acho que sou jovem, e no encontro de jovens eu estou aqui. Então, pessoas assim, solteiras, são muito mais depressivas.
do que pessoas casadas. Pessoas casadas tendem a ser mais felizes. Não que depressão não exista no casamento, também existe. Ajuda também os pais, homem e mulher, serem pessoas mais profissionais nas suas profissões, melhores, mais confiáveis. Tanto que muitas empresas pedem pessoas casadas, não solteiras, para que a empresa possa desenvolver bem também. E tem a coabitação. Coabitação seria juntar os trapos, viver juntos simplesmente, ou amigar, né? Várias formas de definir isso. Mas coabitação, ela traz uma mensagem em si, de que eu vou embora quando eu quiser, eu sou livre, mas não tem o mesmo benefício que o casamento tem, porque não tem compromisso. E isso a gente vê também, não estou falando sobre o mundo da igreja, estamos falando sobre o mundo estatístico normal, o mundo que nós vivemos. O casamento, ele gera muita riqueza para o país. Por exemplo, tem o mercado de casamentos, de festas, né? Ele gera bilhões de reais. Por exemplo, dê uma olhada, bilhões de reais, como que ele tem girado a economia nacional. E nós temos aí, de 2003 a 2012, 7 bilhões de diferença de um para o outro. Então veja, o crescimento sempre foi crescente, gasta-se muito com o casamento. E é hora de comemorar mesmo. Jesus inclusive dá um exemplo, né, usando o casamento. Ele diz o seguinte: podem por acaso estar tristes convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então Jesus dá esse exemplo de que na hora da festa é hora de comemorar. Quando Jesus estava conosco, era hora de comemorar, não de jejuar. Mas agora que ele está longe, mesmo casados, é hora de jejuar. Mas não era hora de tanta tristeza assim. Mesmo que se gaste tanto, a gente tem que pensar que exagero não é saudável. Inclusive exagero na comemoração, o exagero nos gastos. Por quê? Nunca se investiu tanto em festa e tão pouco em casamento. São duas coisas diferentes. Casamento é uma coisa, festa é outra. Cerimônia é uma outra coisa que não é casamento. E a gente muitas vezes se prepara muito para aquele dia, até faz ensaio de dança e tal, e não se esquece, né, que vai dançar mesmo um dia, quando estiver casado. Mas também, infelizmente, nunca se divorciou tanto no Brasil como, por exemplo, em 2011. Essa é a estatística de 2011, nós vamos ver um pouco dessa estatística. Se gasta de mais de uma só vez, que é a cerimônia. A segunda vez que se gasta tanto assim é no divórcio. Incrível, né? E não é uma cerimônia. Infelizmente, né? Mas qual foi a última vez que você gastou financeiramente, investiu financeiramente no seu casamento? Dá pra gente fazer de várias maneiras, né? Uma viagem, eu prefiro uma viagem. Não sei se você prefere outra, porque é uma parte que a gente se diverte também, né? Cerimônia é uma parte que o homem não se diverte muito, né? Mas a viagem o homem se diverte mais, né? Dizem que 100% das pessoas que se divorciaram estavam casadas. Então vocês estão na estatística. Quer dizer, isso pode acontecer com vocês. É lógico, né? A razão do divórcio é simplesmente estar casado. Essa é uma razão. Vejam essa estatística de divórcio. Nós temos aqui de 1995 a 2011, sempre crescente. Em 95 nós tínhamos 95 mil pessoas, pouco mais, se divorciando. Mas agora em 2011, 351 mil pessoas. Muita gente se divorciando também. Ô João, mas essa estatística aí também não é porque também a lei mudou um pouco, facilitando. Vou chegar lá. Então, de 89 a 2012 foi 200% o índice, assim, a taxa de divórcio no Brasil. É como se cada 4 anos, todas as pessoas que se casaram nesse ano, por exemplo, 2012, a gente teve 1 milhão e poucos de casamento. É como se daqui 4 anos, 2016, por exemplo, as pessoas estejam já separadas. Essa é uma taxa muito grande, né? 200%. Então todos os divórcios, ou melhor, todos os casamentos estarão divorciados em 2016. Veja essa conta aqui. Foram 1 milhão e 28 mil de casamentos em 2012. Um pouco mais do que isso, só peguei o número redondo. Pegando o número de 2011 de divórcios, foram 351.153. Se essa taxa se mantiver nos próximos anos, a tendência na verdade é aumentar, infelizmente. A conta é rápida e é fácil. Veja só, contando 2013, 14, 15, 16, contando a mesma faixa. Se for assim, porque
Quer dizer, na verdade vai ser maior, infelizmente vai ser maior. Resultado final, nós teremos mais divórcios, né, do que casamentos em 4 anos. Então, o casamento está durando, em média, 4 anos, basicamente. Isso infelizmente, né? Mas eu tenho uma outra melhor estatística, não tão agradável, mas melhor estatística que eu vou mostrar também. Por que as pessoas se divorciam mais? Aí chega onde o Edivaldo estava comentando, né? Primeiro, o divórcio foi facilitado pelas leis brasileiras. Antigamente você tinha que ficar 1 ano separado e depois você ia entrar com o divórcio. Eu conheci um irmão na igreja que ele era até policial e ele tinha até as regalias de ter, né, o divórcio até mais rápido, mais agilizado. E ele foi lá para o juiz de paz e o juiz falou: não vou divorciar vocês, vocês vão ficar mais um tempo. E já estava valendo a lei. Isso foi há poucos anos atrás, até 2 anos, por aí 3 anos. E o juiz não quis dar o divórcio para eles. Hoje em dia não existe mais isso. Não existe interferência, não existe aconselhamento, não existe mais nada. Você pode ir direto no cartório e você mesmo se divorcia, quase que sozinho. A outra pessoa só fica quase sabendo disso, né? Estou exagerando, mas quase que está assim, né? Então, geralmente se dá a lição de moral para o homem. O homem isso, o homem aquilo, o homem outra coisa. Mas a realidade é essa aqui. 66% a 90% quem pede divórcio não são os homens, são as mulheres. Então, daqui para frente eu vou falar com as mulheres. A mulher é responsável de 50% dos divórcios no Brasil. Claro, né? O outro 50% é o homem. Por motivos lógicos também, não é? Opa, perdi a conexão aqui. Quando isso acontece, eu tenho... Aí está. Bom, o que nós estamos fazendo para evitar essa estatística, que nós entremos nessa estatística, porque pode ser uma realidade nas nossas vidas. Não é novidade nenhuma que o divórcio também acontece na igreja, por vários motivos, por inúmeros motivos. Mas o que nós estamos fazendo? Quanto dura um casamento pela estatística? A gente viu os números recentes, né? Só fazendo uma conta rápida lá, que cada quase 4 anos as pessoas que se casaram já estão se divorciando. Mas, pela estatística, você faria isso? Entraria num voo que quase por 50% tem chance de cair? Sabe a ponte Rio-São Paulo? Imagine que cada 2 voos, quase certo que vai cair. Casamento basicamente é assim hoje em dia. Em outras palavras, né? Tarde demais. Você já entrou nesse voo, você faz parte dele. Por outro lado, você é o piloto do seu casamento. Para onde você está dirigindo o seu casamento? Essa é a questão. Então as estatísticas, elas mostram um pouco da nossa vida também. Nós não podemos ignorá-las. Quando dura um casamento segundo as estatísticas? É bem melhor do que eu passei aquele quadro, né? Aquele quadro mostrava uma coisa mais pessimista, mas esse acho que mostra um pouquinho mais otimista. 41% dos casamentos, eles duram cerca de 10 anos, 41%. Então se você já fez 11 anos de casado, você é um vitorioso. Mas por outro lado, você entrou na segunda parte, que é nos próximos 10 anos. Então você também tem que cuidar tanto quanto você cuidou esses 10 anos, se é que você cuidou. A idade e sexo dos divorciados. A idade aqui das mulheres, antigamente era 38 anos, agora é 39 anos, 2011, se não me engano, é essa estatística. Os homens eram 41 anos, está se casando mais tarde também. Os homens estão casando aos 29 anos em média. As mulheres estão casando aos 26 anos em média. Então por isso que aumentou também a idade de se divorciar. Então os homens aos 43 anos, conta também uma estatística mais moderna. 5 atitudes que podem causar o divórcio. E também como nós podemos prevenir que isso não aconteça conosco. Ignorar o esforço que o seu cônjuge faz para manter você feliz. A outra verdade, homens e mulheres agem de formas diferentes. Nós somos diferentes. O casamento não é para que nós não nos entendamos. Não é isso. O casamento não é para você entender sua esposa, o casamento não é para você entender seu marido. Isso nunca vai acontecer. Não se iluda. O que é então? É para se aceitar. Para o homem, o importante é respeito e sexo, não necessariamente nessa ordem. Para o homem, isso que é importante no casamento. E eu até inverto as posições aí, das ordens, é claro, dizendo que para o homem, provavelmente, sexo é mais importante do que respeito, porque não precisa me respeitar, desde que faça sexo. Então, o
esforço do homem e da mulher são diferentes, mas às vezes o que acontece é a comunicação que não bate. Outra coisa que pode causar o divórcio é agir em casa como se estivesse no trabalho, tanto o homem quanto a mulher. O homem age diferente, no trabalho você pode conversar com ele, você pode pedir para ele, muitas vezes ele é até solícito, em casa não. Mas a mulher que trabalha fora, ela tem que gerir a sua carreira, ela tem que já se enfrentar o desafio da própria sociedade da mulher trabalhando fora e às vezes até ganhando mais do que o homem muitas vezes. Mas quando chegar em casa, se a mulher começa a mandar o marido fazer as coisas, uma coisa, fato que vai acontecer, o marido vai se rebelar, ele não vai fazer mais. Aí eu sei disso porque eu sou prova disso. E vocês provavelmente também. Mas essa é a atitude de homem, essa é a atitude de mulher. Mulher gosta de mandar, homem não gosta de obedecer. Então tem até aquele livro que fala, né, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? Ninguém está na Terra, né? Manipulação do sexo, né? Isso também acontece, né? Manipulação do sexo. A mulher muitas vezes tem mais poder em relação ao sexo do que o homem. E ela tem geralmente essa possibilidade de dizer não muitas vezes. Então o sexo não deve ser usado para manipular tanto homem quanto mulher. Não deve ser usado para castigar o homem. Uma das mais importantes lições que eu recebi na minha vida dos meus pais foi essa: sempre durmam juntos. E quando eles deram essa lição, é um dia que a gente estava brigando, eu e a Tex estavam brigando. Eu não queria dormir com ela, imagino que ela nem queria dormir comigo, né? Ainda que eu seja muito... Deixa pra lá. Então o marido chegou para a esposa, né? Ele estava sempre aqui, como todo homem sempre está, né? E ela falou, não, hoje não, né? Eu estou com dor de cabeça, né? Toda noite vai estar com dor de cabeça. Um dia ele chegou com água, né? Comprimido, ela, pra que isso? Né? É hoje. Iniciativa do divórcio. Então mulheres, não tome a iniciativa do divórcio. Se você tomar, pode ser uma coisa que não dá para voltar atrás. O que acontece? Essa estatística é o que diz. A estatística diz que 66%, 90% das mulheres tomam a iniciativa do divórcio, consequentemente se arrependem. Por quê? Porque notam que o parceiro que elas deixaram era um bom pai, um bom provedor de modo geral, e é melhor ficar com o primeiro marido que o segundo. E a segunda estatística que não mostrei, mas ela é real, que o divórcio no segundo casamento é mais alto do que no primeiro casamento. Então, casamento não resolve, porque a estatística também diz que 100% dos casais que se divorciaram é que estavam casados. Então não adianta, você vai cair nessa de novo. Se você errou no primeiro, a chance de você errar no segundo é maior. Por que é maior? Porque você já tem experiência, você já sabe como errar. Então, é melhor resolver o que você tem do que partir para o próximo, né? Outra coisa que é errada, esperar que ele ou ela mude. Isso não vai acontecer, isso não necessariamente é para acontecer. Só tem uma chance disso acontecer, quando você mudar. E quem diz isso aí não é a Bíblia, mas a Bíblia também fala isso aí. Eu não estou nem pegando textos bíblicos para falar sobre isso aí, mas é uma grande verdade. Quando você muda, você começa a mudar a sua família. Mulheres principalmente, é mais fácil para a mulher mudar do que o homem. Mas quando a mulher consegue mudar, ela consegue arrastar o marido. E também sou prova disso porque eu tive um pai, né, que sempre fala sobre isso, e acho que todos já ouviram. Mas não espere que ela mude o que ele mude. Mude você. Quando você começa a mudar, você começa a notar que o seu jardim está mais verde, que a sua vida é boa. Então para que você fazer uma mudança radical e um novo casamento? Para você entrar num novo problema. Até tem um irmão que perguntou, tinha um médico, né, que era casado há 50 anos. Todos os médicos, né, que era uma reunião de médicos da formatura deles, de 20, 30 anos, não lembro bem quanto tempo eles estavam celebrando a formatura. Perguntaram para ele, você ainda é casado? Era o único que era casado. Ele falou, por que eu vou trocar os problemas que eu já conheço por problemas novos? Não tem que fazer isso. E realmente, quando a gente casa de novo, você vai começar com problemas novos, que você nem tem ideia do que é. Já pensou uma sogra nova? Então, é para ter uma ideia dos problemas novos. Então, 7 sabedorias para o casamento. Por que 7? Porque nós temos 7 dias numa semana. Então, é bom aplicar isso num dia de cada vez. Também pode ser ao longo de um dia só. Mas digamos que no primeiro dia, seja a pessoa que você gostaria de ter. Que tipo de mulher, de marido que você quer? Você tem que ser. Você tem que espelhar o que você espera dos outros. Se você quer uma pessoa mais alegre do seu lado, seja uma pessoa alegre. Se você quer uma pessoa mais amorosa do seu lado,
Seja mais amoroso, carinhoso, etc. e tal, seja você. Quando você muda, as coisas mudam. Segundo dia, ninguém é perfeito. Seu marido não é perfeito, sua mulher não é perfeita. Aliás, tinha um cara que era perfeito, a gente matou ele. Você sabe o que acontece com pessoa perfeita, né? Então, se você não quiser morrer, não seja perfeito. Terceiro dia, dê o melhor de si para o seu cônjuge. Geralmente a gente está disposto a dar o melhor sorriso para os outros, o melhor abraço para os outros. Dê o melhor que você tem, né? Dê o melhor de ouvir alguém para sua esposa, para o seu marido, pelo menos um dia na semana. Talvez outros dias você não possa fazer isso, mas naquele dia, né? É dia de fazer isso, talvez terça-feira, né? Terça-feira é dia de ouvir a esposa, dia de dar o melhor de si para a sua família, começando com sua esposa. Nem digo filhos. Filhos não são importantes. Quem é importante? Marido e mulher. Porque se vocês não estiverem bem, pode esquecer os filhos. Eles vão só sofrer. Só isso. Eles vão ficar no meio do sofrimento. Isso é fato também. E quem diz isso, na verdade eu ouvi isso alguém dizer, alguém muito mais velho que eu. E várias pessoas já me disseram isso. Filhos não são importantes. Importante é marido e mulher. Então cuide da sua mulher se você quer ter bons filhos. Seja intencional. Faça as coisas com intenção de tirar aquilo da sua mulher, do seu marido, né? De tirar o melhor do seu marido, da sua mulher. Faça as coisas com intenção, né? Um presente, por exemplo. Um presente agrada muito, muitas vezes, né? Inesperado, não precisa ser uma data festiva. Talvez até melhor evitar a data festiva porque já é marcado, não é intencional. Às vezes é obrigado, né? Então não é tão bom também. Acredite o melhor sobre o seu cônjuge. Pense que o seu esposo está fazendo o melhor, que sua esposa está fazendo o melhor. Não pense que está fazendo de qualquer jeito, só porque é só para mim. Pelo contrário, comece você a mudar a si mesmo, pensando que está fazendo melhor. E isso eu já notei em casa. Eu faço muita coisa em casa. Eu lavo, eu passo, não passo, né? Porque louça não precisa passar. Mas eu lavo e guardo a louça, eu limpo o banheiro, eu faço tudo, mas ninguém faz melhor que a Teca. Por isso que eu sempre deixo ela fazer mais do que eu. Mas tem coisas que eu faço, né, que ela não faz tão bem quanto eu. Isso é fato também. Todos nós somos bons em alguma coisa. Então, façamos isso, né? Acredite que seu cônjuge está fazendo o melhor. Acredite que não tem intenção de fazer coisa errada, coisa ruim. Muitas vezes eu falo isso para a Teca. Não imagino que você estava pensando em fazer isso mal. Ao mesmo tempo, eu imagino que ela pense da mesma coisa de mim. Eu gostaria que ela pensasse, porque às vezes a gente fala alguma coisa e não dá para correr atrás e pegar de novo. Não dá. Então é melhor simplesmente acreditar que não foi proposital. E palavras magoam e a gente sabe que magoa bastante, não é verdade? Bem, sexta-feira, beijo. Contato físico é importante. Claro que todos os outros dias, mas aí é só um exemplo, né, para você praticar. Cumprimente-se com beijo, na saída e na vinda, né? Toques íntimos, digamos assim. Mesmo na presença dos filhos, não tem problema. Eles têm que aprender que casamento é assim. Não é distância casamento. Casamento é união de casa e de mente. Eu não sei se essa é exatamente a definição de casamento, mas é uma boa definição, eu gosto dela. Casa e mente, você une as duas coisas. As duas pessoas vivem juntas, dormem juntas, isso é uma coisa importante. Então toques íntimos são bons até para os filhos, porque eles crescem mais confiantes quando o marido e mulher são íntimos. Isso é importante também. Então toques íntimos. E no sétimo dia, ame mesmo. Eu tinha uma passagem aqui, eu não consigo visualizar ela porque eu perdi minha conexão. Mas ele fala o seguinte, em Colossenses, né, ele fala aqui, o amor é o vínculo da perfeição. Deus é amor, mas amor não é Deus. Então pense nessas palavras. Deus é amor, mas amor não é Deus. Mas sem Deus, você nunca vai conseguir amar como você precisa amar, tanto a sua esposa quanto o seu marido. Então não é possível amar a sua esposa como ela precisa ser amada, se não for Deus na sua vida. Não é possível amar o seu marido como você precisa, se não for Deus na sua vida. Porque Deus é amor. Mas não confunda, amor não é Deus. Então é importante a gente colocar as coisas na sua ordem. Ame com intenção. Amor não é sentimento. Alguns já têm mais de 5, 10, 20 anos de casamento aqui. Já sabem que amor não é sentimento, porque o sentimento já passou. Já não sinto mais aquilo que eu sentia. Eu amadureci, minha esposa também. Ela já não sente mais aquela coisa que ela sentia.
Claro que são outros sentimentos, é uma coisa mais madura. Mas quando ela sofre, eu sofro. Isso é real, assim, eu sinto mesmo. Quando eu sofro, eu tenho certeza absoluta que ela sofre, porque eu vejo isso nela. Então isso é amor. Mas quando eu estou feliz, ela fica feliz comigo. E isso é casamento, isso é verdadeiro amor. Então ame mesmo, de fato, de verdade. Então verdadeiro amor não são sentimentos. Sentimentos são passageiros. Está aqui a passagem. Acima de tudo isso, tudo que eu falei aqui, então, vamos colocar assim, acima de tudo isso que eu falei, não importa a estatística, vamos contrariar a estatística. O que diz a estatística sobre casamento, sobre divórcio? Bom, casamento já passamos, sobre divórcio, vamos passar também, porque acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seu casamento só vai realmente ser perfeito, como precisa, quando houver verdadeiro amor. Mas esse amor que vem de Deus. Nós lemos aquela passagem de uma maneira até romântica, no amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, o que mais? Tudo espera. Mais alguma coisa? Jamais acaba. Mas sabe que aquele texto não é romântico, né? Ele não está falando sobre o amor de um homem e de uma mulher. Está falando sobre o amor entre uma pessoa e Deus. É isso que está falando. Mas é aquele tipo de amor que eu preciso colocar no meu casamento. Mas primeiro, relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus deve ser como um anel, que uma parte é o marido, outra parte é a mulher, mas aquela pedra preciosa é Deus. Aquilo que dá, parece o valor que toda a aliança tem. Nós chamamos o casamento também de aliança, porque não tem começo nem fim. É uma aliança. Esse símbolo até de redondo, né, não é só uma pessoa gorda, mas também é do casamento, né, porque quer dizer isso, não tem esse começo, mas não é para ter o fim. E Deus é que dá esse vínculo da perfeição. Bem, basicamente é isso. Nós podemos evitar as estatísticas nas nossas vidas se nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Muito obrigado e fim, como está escrito aqui.